pessoal, aqui é a pastora Selma Benjamin, que tem gravado esses vídeos para vocês. Obrigado, muito obrigado de vocês estarem assistindo meus vídeos e também mandar meus e-mails como vocês têm me mandado, é um incentivo tremendo e eu me sinto agraciada por Deus dele ter me dado este privilégio de estar aqui fazendo esse trabalho nesse ministério com vocês. Eu acredito que Deus sempre tem uma mensagem, Ele colocou você aí e eu aqui, porque Deus sempre tem uma mensagem, Ele quer falar algo para você através de mim. E hoje eu sempre gravo assim vídeos pequenos com testemunhos ou pregações, mas hoje eu tenho assim uma novidade para trazer para vocês que eu achei vale a pena gravar um vídeo desse jeito. Eu estou aqui com meu amigo John Steve Alon e ele, gente, é um grande produtor aqui de Hollywood, nos Estados Unidos. E ele se converteu, ele é judeu que se converteu ao cristianismo e hoje ele é cristão, serve a Jesus, vai à igreja e eu conversei com a esposa dele, ele é casado com uma brasileira, minha amiga, graças a Deus, e eu conversando com eles, consegui convencê-lo a me dar essa entrevista, a falar, para contar para nós, né, como essa transição de um judeu, de repente aceitar Jesus e ver hoje Jesus como o Messias dele. Ele é um grande produtor, produziu grandes pessoas, Demi Moore, por exemplo, foi ele que introduziu Demi Moore ao cinema, Chuck Norris, que é muito conhecido no Brasil, e grandes outros atores que John tem trabalhado. Então, a entrevista vai ser em inglês. E eu vou fazer a tradução em português, porque ele é judeu, veio quando criança para cá e fala inglês, né? Então eu vou traduzir para vocês e nós vamos ganhar algo muito grande disso, saber como foi esse encontro com Jesus, tá bom? John, thank you so much for the opportunity to be here. Thank you. You're welcome, you're welcome. And to me it's a pleasure and an honor to be here with you, John. And to my public too, that watch me. Eu tô aqui agradecendo ele, dizendo obrigada pela oportunidade de estar aqui. Uma honra, né? Porque um produtor de Hollywood, essas pessoas são tão assim ocupadas e de repente abrir um espaço na agenda para falar com a gente e falar de Jesus. Muitas vezes o mundo aí fora está tão ocupado, não está ligando muito para essas coisas. Não, Jesus, imagina, mas ele é diferente, gente. Ele aceitou Jesus de coração. E eu estou assim, muito, muito me sentindo privilegiada de estar aqui conversando com ele, saber um pouquinho da história dele, como ele começou no cinema, como com Demi Moore, Chuck Norris, como foi essa transição dele no cinema, ele vindo para Israel. Vou fazer as perguntas e vamos ver nossas respostas, tá bom? You're from Israel, right? Yes, I was born in Israel. How did you come to New York? My parents brought me here. How old are you? I was 13. Oh, wow. So I just asked, desculpa, eu estava falando em inglês. Eu acabei de perguntar para ele se ele é de Israel e como ele chegou em Nova York. Ele respondeu que a família dele trouxe ele quando ele tinha 13 anos de idade. How was for you to adjust in the environment from Israel to United States? Very, very difficult to go from a secular Middle Eastern background to Brooklyn. Uau. E eu perguntei para ele se foi fácil ele se ajustar de Israel para Nova York, nos Estados Unidos. Ele disse que foi muito, muito difícil, porque quando criança, gente, ele falou que tinha 13 anos de idade, sair de Israel e uma cultura, né, no caso do meio árabe e vir para Israel numa cultura americana, difícil dele se ajustar. Mas John, then you grow up, did you study something? How you start to work with movies? Well, when I was a kid, I ran away from home early and I worked in jewelry and then decided to go to school at night and decided to study acting. Wow. I was interested in acting. Wow. And went to the American Academy of Dramatic Arts, one of the best acting schools. That's beautiful. Eu perguntei para ele como é que ele se envolveu com filmes, porque, gente, ele é um grande produtor, como eu falei no começo, produziu Demi Moore, Chuck Norris e muitos outros atores, e eu perguntei como que ele iniciou essa carreira dele com o filme. E ele falou que saiu de casa cedo, mas foi trabalhar numa joalheria e dali ele foi fazer uma faculdade, ele fez faculdade no caso, artes, né, de filmes, e aí foi onde ele começou a trabalhar com filmes.
John, then you moved to Los Angeles because we are in Los Angeles now. How we are transitioning? When I finished acting school, I went to an interview. They told me I was too dark and too short. Uh-huh. And I said, well, then I better get into production. Okay. And I got a job at ABC Television as a scheduling supervisor of different shows, putting them in the studios. I was promoted to unit manager, but that was television and studio. I wanted to be making films. Eu perguntei para ele então se nós estamos em Los Angeles, não, como ele chegou em Los Angeles, se ele começou aqui. E ele falou que não, que depois que ele terminou a faculdade dele, né, de ator, ele arrumou trabalho numa televisão chamada ABC, no caso ABC, que é uma grande companhia que nós temos aqui nos Estados Unidos. E dali depois ele foi promovido e conseguiu entrar nessa indústria. E de lá ele mudou-se para Los Angeles. John, and here in Los Angeles, how did you start your movie, and how did you continue to be on the movies? Well, when I was in New York, I had already started to write scripts. Right. When I came to Los Angeles, through a connection from New York, I got into 20th Century Fox television department. Wow. I was manager of production over there. Wow. And while I was there, I was continued writing. Then, for whatever reason, I left the studio and I wanted to make a film. Eu perguntei para ele então como ele deu essa continuidade, né, no filme. E ele disse que ele começou em Nova York. Ele estava na televisão, mas lá ele gostaria mesmo de fazer filme. E foi quando ele estava aqui e ele encontrou um trabalho na Fox TV, que é uma grande companhia, gente, muito grande aqui nos Estados Unidos. Como entrou e depois logo foi promovido. E ali ele também era televisão, mas ele queria mesmo era se envolver com o cinema. Foi quando ele saiu e começou a produção dele. So John, tell me about it. You started with Demi Moore. You put Demi Moore to the screen. How this happened? I met a couple of people and they decided to finance the movie that I'd written. And I knew a director from Canada who he and I were friends, and he wanted to direct the movie, and we started casting and interviewing many actors. And one day, after we interviewed hundreds of people, Demi Moore walked in. The minute I saw her, I said, this is a star. The way she carried herself, a voice. So, eu perguntei para ele, então, como ele começou nessa indústria de cinema e ele lançou Demi Moore. Então, como foi lançar Demi Moore para o cinema? E ele disse que ele começou uma produção, ele tem um amigo no Canadá, que no caso era produtor e queria investir no filme, e ele, então, começou a fazer o filme, ele escreveu o filme e ele começou a pegar os atores, né, contratar, ver os atores para qual queriam fazer o teste, para ele aprovar. E de repente muitos entraram, fizeram o teste e de repente chegou Demi Moore, que não era conhecida ainda, porque foi o primeiro filme dela. E quando ele olhou, ele disse, aqui está uma grande estrela. Então, gente, aqui, John Steve Allen, que lançou Demi Moore, e lançou outros também, fez outros. John, so how was Demi Moore when she started? Demi Moore, I could tell you, was not as beautiful as she became with all the plastic surgery and all that. Makes sense. But she had a great voice. Really? Unique voice. Okay, okay. And that attracted us. Okay. Also, she was a real good actress. Wow. Good actress. Gente, ele falou uma coisa super engraçada, que faz muito sentido. Ele disse que Demi Moore não era tão bonita como ela é hoje, com todo esse dinheiro, com todos esses arranjos que ela tem. Faz muito sentido. Mas ela tinha uma voz assim, especial, uma voz que chamava atenção. Então, que ele sabia que ali tinha algo que realmente ia fazer uma grande diferença. John, so you made more movies. So was Demi Moore, Chuck Norris? You work with Chuck Norris? Yeah, I worked with Chuck Norris. I worked with a whole bunch of different actors. One of them became a big novella actor. His name was Stephen Nicholson. Different actors.
Eu perguntei sobre Chuck Norris, né? Porque a gente é muito conhecido no Brasil e ele disse que sim, trabalhou com Chuck Norris e trabalhou também com outros atores e que hoje está fazendo novela aqui nos Estados Unidos e diferentes atores que ele trabalhou. Tenho certeza que com toda essa carreira dele trabalhando na ABC, no Fox e gravando, fazendo todos esses filmes, com certeza conheceu e conhece, né, gente? Grandes atores de Hollywood. E este que está aqui do meu lado, John Steve Allen, ele se converteu ao cristianismo. E agora nós vamos chegar nessa pergunta que é isso que a gente quer saber, como foi essa conversão. So, John, all this that you told us are very nice and nice to see, like know your background, but tell me about it. You were Jews that you accept Jesus as your Savior. Tell me about it. Yes, well, I never thought about it until I met my wife Lyra, who's Brazilian from Bahia. Fell in love with her. And she is an evangelist Christian. Wow. And she wanted me to go with her to the church, and I did. Very friendly people, and I discovered the pastor. He was very warm, he loved Israel. And at the time, there was one of our wars in Gaza. By the way, I had gone back to Israel. I served in the army and I came back. Oh, really? Yeah. And when I saw the love that he had for Israel, when so many people are against us, it moved me very deeply, you know. So he started to talk to me about Jesus and the message, and they had a translator. Right. And what impressed me was the message was always about love and forgiveness, and I related to that. Eu estou perguntando para ele, gente, eu estou falando, você é um judeu de Israel e que aceitou Jesus e se converteu ao cristianismo. Como foi essa transição? O que aconteceu? E ele me disse que tudo aconteceu porque ele conheceu uma brasileira e se casou com uma brasileira chamada Lyra, que no caso é a minha amiga, que eu falei quando nós começamos o vídeo. E ele se apaixonou por ela. E ela é uma evangelista, né, cristã, nós somos cristãos, sabemos que o nosso trabalho é esse, passar o nosso Jesus para todos os outros. E ela, como uma boa cristã, quando conheceu ele, a primeira coisa que fez, convidá-lo a ir à igreja. E ele aceitou. E quando ele aceitou, estava numa época, numa transição, Israel estava em guerra novamente com Gaza. Né? Nós estamos vivendo uma guerra agora, né? Israel e Gaza novamente, né? Em guerra. Mas nessa época que ele aceitou Jesus, estava esta guerra, passando essa guerra, e todos estavam muito contra Israel, como agora, gente. Agora eles fazem uma propaganda muito feia de Israel, e nós sabemos que Israel só está defendendo o território deles. Então, e ele via aquela propaganda contra Israel. Quando ele chegou na igreja, ele viu uma coisa que tocou demais o coração dele. Ele viu o pastor enrolado numa bandeira de Israel. E ele disse, puxa vida, por que ele está fazendo isso? E aí traduziram para ele o que é que estava acontecendo. O pastor, no caso, estava orando por Israel e abraçando a causa e mostrando o amor que, no caso, tinha para Israel. E também algo que chamou a atenção dele é porque a mensagem de Jesus, né, como uma mensagem de amor. So, John, you heard about like Jesus and when you're a little boy, so what was Jesus for you when you were a little boy? Well, little boy, I never thought about Jesus. I never related to Jesus. I was raised Jewish. I had no connection whatsoever with Christianity. Eu perguntei para ele que quando ele era um menininho, quem era Jesus para ele quando ele era menino? Ele falou que nunca conheceu Jesus, não sabia quem era, não sabia, e ele cresceu como judeu, na religião, no caso também dos judeus, e para ele ele não conhecia, não sabia exatamente quem era. Não era importante para ele, no caso. Yeah, I have to explain to you, there are religious Jewish people and there are secular Jewish people. I was never religious. I'm not into religion, you know. So there were times I tried and I didn't like it. Too many rules. Plus,
many of the religious Jewish people, unfortunately American religious Jewish people, Right. hate Israel. Wow. Hate Israel. Wow. They're anti-Zionist Wow. because we're not religious over there. Right. And they say the Messiah has to come, their Messiah. Their Messiah. When I went to the church and was the war in Lebanon, and the pastor wrapped himself in an Israeli flag and prayed for Israel, I loved him. Deixa eu traduzir. Ele está falando assim que ele quer explicar um detalhe, porque em Israel tem os que são bem religiosos, né? Os judeus que são religiosos, tudo segue direitinho, e são aqueles que não estão nem aí, que não são religião, não liga para isso. E ele era um desses, que não estava nem aí, não ligava muito, né? E quando ele chegou aqui, que ele viu também que muitos americanos aqui também carregam esse ódio por Israel. A gente vê mesmo aqui nos Estados Unidos, tem os que defendem mesmo aqueles que atacam Israel. E para ele ser um judeu, vendo o país dele atacado, para ele era muito difícil. E quando ele chegou, que ele foi na igreja e viu, uma igreja no caso brasileira, gente, porque o serviço era em português, por isso era traduzido para ele. Quando ele viu o pastor todo enrolado, né, com a bandeira de Israel, disse que tocou demais o coração dele. Foi um negócio muito forte. So then what happened? So then you Then I saw the started to pastor? listen. Well, first of all, I was married. We got married, Lyra and I, and I knew they would make her happy if I listened. Right. Aí eu perguntei para ele, e aí, como foi a transição? Ele falou, na verdade, eu me casei, né, com a Lyra, minha esposa, e eu sabia que ela ia ficar feliz se eu pelo menos escutasse. Então, o que eu estava fazendo, escutar, né? Então, And then when I started to listen, I like the message, you know? And I felt very bad. Here was a man who taught love, healing, and I was going through a lot of different problems, whatever, you know. I needed strength. I didn't need to be told, if I did something bad, God is going to hit me on the head. Right. I wanted to be forgiven. I make many mistakes. Everybody Right, makes right. mistakes. But I don't need somebody to punish me. I wanted a God who loved me. E ele falou que quando ele chegou lá, ele passou a escutar, ele ouviu a mensagem de amor, de cura que Jesus tinha. E ele estava passando por uma transição difícil na vida dele. E ele estava precisando disso, desse acolhimento, desse amor. Ele não queria saber que servia um Deus, porque geralmente os judeus que seguem a lei, assim que eles fazem, eles pune com mão forte e também fala que Deus vai punir com mão forte. E ele não estava precisando disso, sabe? Ver um Deus que castigava. Ele precisava de um Deus que confortava, um Deus que dava amor. E essa era exatamente a mensagem que Jesus trazia. Okay, there's also, in Christianity, you have the fanatics too. Just like the Jews fanatics, the Muslim fanatics, you have the fundamentalist Christians, Yes, whether they're that's Catholic, Baptist, Right. Presbyterian. I could never become that. But being in the evangelist environment, Right. it was like an open environment. Right. It wasn't crazy, Right. you know? I went one time to a Pentecostal church. Yes, They yes. scared the hell out of me. I ran from there. Ele está falando, gente, muito engraçado. Ele está falando que em todas as religiões tem os fanáticos, né? Então tem nos árabes tem os fanáticos, nos judeus tem os fanáticos e nos cristianismos também tem os fanáticos. E ele não caberia, se ele tivesse que encaixar num desses, ou batista, ou assembleia, não sei o que, mais fanático, ele não caberia. Mas caber dentro desse cristianismo que evangeliza, que leva a palavra de Deus, aí ele cabe. E ele falou algo muito engraçado, que um dia ele foi numa igreja pentecostal. E isso a gente já sabe, um pentecostal para um judeu, gente, que acabou de se converter, imagina. Quando ele chegou lá, ele assustou tanto que ele saiu correndo. Achei muito engraçado. But John, tell me today, and what Jesus is for you? Well, I decided to accept Jesus as the Messiah, as my Savior. And That's that's so it. beautiful. Yeah, and that's it. I want to be in peace. I don't want to be with craziness, Right. extremism, killing. That's not what I'm into. E eu perguntei para ele,
John, me fala o que Jesus é para você. E ele disse, eu aceitei Jesus como meu Messias, como meu Salvador, e eu quero estar em paz. Eu não quero estar em loucura, isso, aquilo, mas eu quero estar em paz. Gente, o que eu achei lindo da resposta dele é que quantas vezes a gente prega religião. Quantas vezes a gente leva as pessoas, o cameraman mesmo, atrás da câmera, vocês não estão vendo, eu estava conversando com ele no caminho, e falando de Jesus, ele falou, não, eu não gosto de religião. E eu falei, quem disse que Jesus é religião? Porque a gente às vezes passa um negócio de Jesus e religião, enquanto Jesus é amor, Jesus é perdão, Jesus é acolher, Jesus é conforto. Jesus era tudo aquilo que John estava precisando na vida dele. Um judeu, nascido em Israel, mas que tinha horror à religião. Por quê? Por causa da mão forte, a lei que eles traziam e trazem até hoje os judeus. Então Jesus, com essa mensagem de amor, de paz, foi um alívio na vida dele. So, But also I have to tell you another thing. My mission in life, yes. Put a smile on Lyra's face. Oh. I go with her to the church, she sings, they have great music, food and all this. Yeah. She loves it. Oh. Makes me happy. Gente, ele acabou de falar a coisa mais linda que um esposo pode falar para uma esposa. Vocês que escutam meus vídeos sobre casamento, vocês veem o meu aconselhamento que eu faço, esse homem acabou de fazer a melhor declaração que um homem pode fazer para uma mulher. Ele disse que a maior missão dele hoje é botar sorriso nos lábios da esposa dele. Você quer coisa mais linda uma mulher escutar isso de um homem? Ele disse que vai na igreja, gosta de ir tudo, mas ele fica muito contente de ver a mulher dele lá no meio do povo e fazendo comida, porque aqui realmente os brasileiros quando se reúnem na igreja sempre tem uma comidinha depois do culto, alguma coisinha, e ele gosta, ele ama de ver a esposa dele feliz. Tá vendo? Você aí que está passando problema no casamento, você que está assistindo esse vídeo, testemunho bom, hein? Botar sorriso no rosto da tua esposa ou no rosto do teu marido. Pega aqui o conselho do judeu que se converteu ao cristianismo, hoje sabe verdadeiramente o que significa o amor. Tá? John, I want to thank you so much for being here with you. It was such a nice opportunity, and to me it's an honor. I'm telling you, it's an honor that God put me together and meet somebody so special like you. Well, God blessed me with Lyra, and God blessed me with her friends, so I'm happy. Eu acabei de agradecer ele pela oportunidade de estar aqui, falando para ele que é uma honra mesmo entrevistar alguém tão importante, especial como ele, e ele disse que Deus abençoe ele com a Lyra, a esposa dele, que Deus abençoe ele também com os amigos deles. E eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo, é um pequeno videozinho de um testemunho de que Jesus faz do lado de cá. E eu quero agradecer você por ter assistido esse vídeo, por estar aí. E você que também foi pregado para você tanta religião, foi falado para você, não pode isso, não pode aquilo, e trouxe você numa condição que hoje você, se falar de Jesus, você sai correndo. Eu quero falar para você que Jesus não é nada disso. Você que está assistindo esse vídeo, Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus quer trazer paz na sua vida. Eu não sei como você está vivendo a sua vida, eu não sei como está a sua condição, mas hoje eu convido a você a dar uma chance para você mostrar quem Jesus é na sua vida. E se você, não sei se você já aceitou Jesus como dono, Senhor da sua vida, ou se não aceitou, se você quer fazer isso hoje, eu convido a você a fazer uma oração comigo muito rapidinha, e eu tenho certeza que essa oração vai mudar a sua vida, tá bom? Ore comigo, faça essa oração. Querido Deus, eu te peço, entra no meu coração. Jesus, eu te aceito como dono e Senhor da minha vida. Querido Jesus, perdoa os meus pecados e seja o meu Senhor, o meu Salvador. A partir de hoje, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Querido Jesus, seja o meu dono. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, pequenininha que seja, eu tenho certeza que Deus escutou a sua oração e isso vai mudar a sua vida, tá bom? Você tá vendo o meu e-mail? Manda um e-mail para mim. Se você quer mandar um e-mail, ou então se você quer subscribe também no meu channel, faz isso, subscribe, manda um e-mail, me conta a tua história e eu vou estar aqui orando por você. Deus abençoe, obrigado de ter assistido esses vídeos.
you.